Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deixa eu ver se o meu controle está funcionando. Está. Então, daqui para frente, deixa comigo. Que bom, que alegria estarmos aqui, mesmo nesta manhã tão chuvosa. Deus nos dá a graça de estarmos aqui e prestar a Ele o culto que lhe é devido. Ele tem nos capacitado e a expectativa é que continue nos capacitando nesta manhã. Retornamos então com as exposições da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje chegamos no capítulo de número 7. Então abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Eu farei algumas exposições nesse capítulo, haja a extensão dele, né? A fim de que tenhamos um bom tempo nele, a fim de que possamos compreender tudo o que Deus tem a nos falar neste capítulo. Hoje lerei e farei a exposição do verso de número 1 ao verso de número 9. Então me acompanhe visualmente aí na sua Bíblia. Eu escolho para essa manhã, para essa exposição, a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, ok? Então a turma aí da NVI, da NVT, permisso, né? Me deem essa permissão em utilizar a Almeida Revista Atualizada nesta manhã. A palavra de Deus diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvas, digo-lhe que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Curve sua cabeça, ore comigo e por mim, por favor. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra. Esta é tua palavra, Senhor. Que o teu povo a leia, que o teu povo a compreenda, que o teu povo a viva e que o teu povo a proclame para a glória do teu nome. Que o Senhor continue falando conosco pela manhã aqui. O Senhor tem sido bom conosco desde que chegamos aqui, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem lidado com a nossa vida e nós te louvamos pela tua bondade. Ó Deus, supervisione cada reflexão neste texto, que o teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração ao entendimento dele, que toda agitação e perturbação sejam substituídos por devoção à tua palavra. Que o Senhor nos confronte, que o Senhor lide com os nossos pecados, que o Senhor nos constranja nesta manhã a nos voltarmos para ti e a vivermos a tua palavra, a não sermos apenas ouvintes dela, mas também praticantes dela, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eis aqui um texto difícil de se lidar,
um texto que produz várias dúvidas, que produz várias compreensões, no sentido de que muita gente tem dito muita coisa errada sobre esse texto, e hoje eu tenho aqui a missão de falar com os irmãos sobre esse assunto tão importante. Primeira coisa importante que nós devemos destacar é que os irmãos lá da igreja de Corinto, eles haviam escrito uma carta para Paulo com algumas dúvidas e enviaram essa carta para Paulo. E Paulo tinha esta carta de posse, de modo que a carta aos Coríntios é uma carta resposta. Existe também a ideia e a possibilidade e a verdade de que Paulo havia escrito uma carta antes para eles, né? Na realidade, há duas cartas perdidas de Paulo para a igreja de Corinto e uma que os irmãos de Corinto escrevem para Paulo. Então, a primeira carta de Coríntios que temos seria a segunda carta, depois ele escreve uma outra no intervalo, e a segunda carta de Corinto que temos seria a quarta carta aos Coríntios. E aí há sempre uma discussão, né, no meio teológico sobre por que essas cartas se perderam, por que nós não temos acesso a essa carta. Primeiro que, em relação à carta que a igreja escreve para o apóstolo, nós temos uma ideia de qual é o seu conteúdo a partir das respostas que ele escreve. Por exemplo, aqui no capítulo 7. Em relação às cartas que o próprio apóstolo escreve, se Deus não quis que elas fossem preservadas, a resposta mais coerente teologicamente com a revelação de Deus é que tudo aquilo que ele havia escrito nessas duas cartas que foram perdidas, o conteúdo delas estão nessas duas que estão aqui. Então, aquilo que Deus quis que soubéssemos, aquilo que fazia parte da sua revelação, está aqui. Então, nós podemos ficar tranquilos, porque o Senhor nos entrega a revelação completa, a palavra dele, a palavra de Deus. Então, como é que nós sabemos que teve uma carta da igreja para o apóstolo? Do início do versos 1 do capítulo 7, Paulo começa o capítulo 7 dizendo: quanto ao que me escrevestes. Isso quer dizer o quê? Eles escreveram, eles fizeram perguntas. E quais são as dúvidas que os irmãos têm? Né? Quando nós olhamos para o capítulo 7 e para toda a carta, nós podemos fazer e propor várias perguntas que os coríntios fizeram para o apóstolo. Aqui, em relação ao capítulo 7, quais perguntas nós podemos propor? Se há uma pergunta que podemos propor eu devo me casar? Eu não vou lidar agora sobre o porquê eles estavam com essa dúvida, mas essa é uma pergunta óbvia a partir do que Paulo escreve. Uma outra pergunta vale a pena me casar? E eu tenho certeza que para aqueles que estão solteiros, essas dúvidas são pertinentes. E é verdade também que para alguns casados essas dúvidas ainda podem existir. Valeu a pena eu ter casado? Uma outra pergunta que, ao olhar para a carta, nós podemos estabelecer como certa na carta que os irmãos escrevem quando devo me casar? Qual é o indicativo, qual é a luz do painel que acende dizendo, olha, você deve se casar? Uma outra pergunta, óbvia, pela carta que Paulo escreve quais são as obrigações se eu me casar? Eu devo casar e está tudo bem, eu não tenho que fazer nada, é só isso? É só fazer uma cerimônia, é só ir lá, só assinar um papel, e é só isso ou tem alguma coisa que vem depois disso? Tem. Esse conto de fada, entre aspas, não acaba no sejam felizes para sempre no altar. Tem páginas depois. E quais são essas páginas? E quais são as minhas obrigações nessas páginas? Há mais perguntas à luz desse capítulo? Sim, há.
Posso me divorciar quando eu quiser? Essa é uma dúvida que os irmãos tinham, e Paulo responde. Uma outra dúvida é: e se eu estiver casado ou casada com um ímpio? Como é que eu devo proceder? Como é que, como é que acontece? Então, Paulo também responde essa dúvida. Uma outra pergunta é: qual é a duração do casamento? Tudo bem, suponhamos que eu tenha resolvido casar, eu casei, eu tenho as minhas obrigações. Qual é a duração? Por quanto tempo eu vou com esse negócio? Paulo também responde isso. E, por fim, e eu não estou aqui propondo uma lista definitiva, exaustiva, é possível que surja mais alguma à medida em que eu for fazendo a exposição do capítulo, mas uma outra é: qual é o papel dos pais no casamento dos filhos? Como é que os pais podem, de alguma forma, ajudar ou atrapalhar o casamento dos filhos? Então, Paulo lida com isso também. Eu acho que você, como eu, deve ter percebido que, à luz destas perguntas, Deus tem muito a falar conosco na exposição, então, não só desse capítulo, mas de toda a carta de Paulo aos Coríntios. Nós passamos pelo capítulo 1 até o 6 e agora chegamos aqui. Mas uma pergunta relevante é: por que os irmãos tinham essas dúvidas? O que é que motivou os irmãos a escreverem esta carta para o apóstolo? Por que eles perguntaram isso? O que é que estava acontecendo naquela época, na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, no Império Romano, da onde Corinto faz parte, que motivou a igreja a ter essas dúvidas? Toda vez que nós formos para o texto bíblico, nós precisamos fazer essas perguntas. O que é que está acontecendo no período bíblico que motivou a escrita desse texto? Quais são os problemas que Deus quer resolver à luz desse texto? O que é que está afligindo o povo? Qual é o contexto em que esse povo está vivendo, de modo que produza no coração de Deus a intenção de falar com esse povo? Essa é uma pergunta relevante. Toda vez que formos para o texto bíblico, nós precisamos nos perguntar isso. E eu proponho aqui 4 respostas para essa pergunta, que não só eu, mas toda a teologia bíblica propõe, que é: uma das razões pelas quais o povo tem essas dúvidas é por conta do contexto cultural judaico. Lá no capítulo 1, na primeira exposição de Corinto, eu disse aos irmãos que a cidade de Corinto era uma cidade portuária e era um istmo. Vocês lembram o que é um istmo? O que significa um istmo? Um istmo é uma porção de terra banhada por água em 3 lados. Então, 3 lados de Corinto tinha água. Corinto tinha 2 grandes portos, um de um lado, outro de outro, que todo o mar Egeu, todo o transporte ali por aquela região, ao invés de contornar Corinto, eles ganhavam tempo atracando em um posto. Tinha um rio que cortava a cidade, que cabia pequenas embarcações, colocavam a carga dentro dessas pequenas embarcações, ela vinha cortando Corinto e embarcava em outra grande embarcação para dar continuidade. Esse processo era muito mais rápido do que dar a volta em Corinto. Percebam por que essa informação é relevante. É relevante porque em uma cidade onde há 2 portos, você tem uma pluralidade étnica imensa. Você tem gente de todas as línguas, você tem gente de todas as culturas, você tem prostíbulos ao céu aberto. Então a cidade de Corinto é uma cidade que é extremamente perversa, extremamente pecaminosa, aonde a prostituição rola solto. E é desse povo que Deus chama os seus eleitos.
Então você tem basicamente duas culturas predominantes na igreja de Corinto: a cultura judaica e a cultura greco-romana. Na cultura judaica havia uma discussão, vocês lembram lá de Mateus, quando Jesus é perguntado sobre o divórcio? Qual é a real intenção daqueles que perguntam sobre o divórcio? Era posicionar Jesus em um dos dois lados judaicos da grande discussão do eu posso ou não posso me separar da minha esposa por qualquer motivo. Tinha um lado que dizia que sim, tinha um lado que dizia que não. Então, esse contexto judaico de como lidar com o casamento, de como lidar com a questão de você ser um homem de fé e ter uma mulher que não tem fé, ou ser uma mulher de fé e ter um homem que não tenha fé, como é que lida com isso? Então isso surge dúvidas, e os irmãos perguntam por conta disso. Na cultura greco-romana, o homem podia ter quantas mulheres ele quisesse. A mulher não passava, desculpa, de uma escrava sexual e uma escrava doméstica para esse homem. Então, é essa turma que está na igreja de Corinto. E essa turma tem dúvida. Essa turma, muitos dos que foram para a igreja, o homem se converteu, mas a mulher não. Então, como é que eu lido? Eu mando ela embora? Já que eu posso me divorciar dela só porque ela não porque ela é uma ímpia? Ou eu posso me divorciar dele porque ele não é um salvo, porque ele é um ímpio? Então havia essas dúvidas. Uma outra resposta do porquê, né, e não é aqui, não tem uma resposta certa, mas é o conjunto de todas. Uma outra razão é que o Império Romano havia imprimido aos cristãos uma perseguição jamais vista. Logo no início do cristianismo, você tem uma perseguição imensa. E se você está num período de perseguição, em que hoje você está vivo e amanhã você pode não estar, em que hoje você é livre e amanhã você é preso, em que hoje você é livre e amanhã você é um escravo só porque é cristão, como é que eu lido com um relacionamento conjugal nessa turbulência toda? Então, muitas dúvidas que surgem nesse capítulo sobre o casamento têm a ver com esse contexto de perseguição. A espada está no meu pescoço. Como é que eu lido com isso? Então, por isso surgem dúvidas. E também por conta daquilo que chamamos na teologia de protognosticismo, que é um gnosticismo embrionário ainda, das religiões gregas, que basicamente dizia que a matéria é ruim e o espírito é bom. Então, se a matéria é ruim, Deus não está se importando com o que eu faço com o meu corpo. Se Deus não está preocupado com aquilo que eu faço com o meu corpo, logo é verdade que tudo aquilo que eu faço no âmbito do corpo, Deus não tem nada para me dizer. E uma das coisas é o casamento. O casamento é a relação de pessoas que lidam com conceitos, mas também é a relação de corpos. Então Deus não quer saber disso. Pouco importa, eu faço o que eu quiser. Deus não tem nada para me dizer sobre como eu lido com o meu corpo. Então, também por conta disso, por conta do protognosticismo, que diz que o corpo é ruim, então tudo que você faz com o seu corpo, inclusive relações sexuais com o seu cônjuge, é ruim. Então, se tudo isso é ruim, Deus não tem nada para me informar sobre isso, Deus não tem nada para me dizer sobre isso. E aí, com todas essas dúvidas em mente, eles escrevem uma carta, manda para Paulo, e Paulo agora está respondendo. O que nós temos então, a partir do verso de número 1, é exatamente a resposta. Há um erro de digitação agora no próximo slide, eu quero pedir
desculpa para vocês, mas a primeira pergunta que eu quero lidar com ela é: eu devo me casar? E a resposta de Paulo no verso de número 1, tá bom? Não é verso de número 10, é bom que o homem não toque em mulher. E esse tocar em mulher é bom que o homem não se relacione com mulher. É bom que o homem não case. E tem muita gente falando um monte de água sobre isso, mas a pergunta que precisamos fazer é: por que é que você tem um texto inspirado de Deus, de um apóstolo de Deus, dizendo que é bom que o homem não case? Se lá no Éden, no capítulo 2 de Gênesis, né, o que você tem no verso de número 18 é exatamente o contrário disso. É Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma mulher para ele. Aí como é que pode Deus dizer que vai fazer uma mulher para que o homem toque nela, né, porque não é só para ficar olhando, como Deus está dizendo que é bom fazer uma mulher para o homem, mas aqui você tem o próprio Deus inspirando o apóstolo e ele dizendo: não é bom que o homem toque em mulher. E aí nós precisamos encaixar essa resposta de Paulo à luz do contexto. E à luz do contexto, o que nós podemos afirmar é que no contexto de perseguição, aonde a morte é uma realidade tão diária, tão presente, tão próxima dos cristãos, casar não é uma boa opção. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida. Você está sendo perseguido. E se você está sendo perseguido, é melhor que você esteja sozinho do que você esteja acompanhado. Você sofrerá mais, a sua família sofrerá mais, a sua esposa sofrerá mais. Se você tiver crianças e o Império Romano quiser imprimir castigo nos seus filhos, a fim de que você negue a fé, você sofrerá muito mais. Então, nesse período de perseguição, o meu conselho para vocês, diz o apóstolo, não casem. Note então que você não tem aqui um conselho para não case em qualquer situação. Você não tem aqui o não case como se essa fosse uma ordem categórica, um mandamento categórico para toda e qualquer situação. Não! O que você tem aqui é uma orientação de Deus para um período da história em que a igreja está sofrendo perseguição, e porque está sofrendo perseguição, é melhor que não se casem. Ok? Essa é a primeira realidade. Olhem só, ainda sobre isso, o que Paulo diz no verso 7 e 8, porque esse parágrafo, o grande assunto é exatamente esse. Olha o que ele diz nos versos de número 7 e 8, arraste os seus olhos um pouco para frente, aí pule do verso 1 para o verso 7 e 8. Quero que todos os homens sejam tais também como eu sou. No momento em que Paulo está escrevendo esse texto, há uma discussão se a esposa de Paulo havia se separado dele porque ele havia aceitado a fé. Havia uma possibilidade também de que ele era viúvo. Então nós não temos ao certo. O que os historiadores dizem é que a probabilidade de Paulo ter sido casado é muito grande, porque ele não poderia fazer parte do sinédrio, como ele diz em outro texto, se não fosse casado. Para ser participante, para ser membro do sinédrio, tinha que ser casado. Então, só que aí depois disso ele se converte. Então aí há uma dúvida em que nós não temos certeza biblicamente. A esposa o abandona porque ele se converteu, ou ela morre e ele é viúvo. O certo é que quando Paulo escreve esse texto, ele está na condição de estar sozinho. E ele diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom.
E aqui eu quero fazer uma pausa com vocês. Paulo propõe um entendimento maravilhoso que Cristo já tinha dito quando responde sobre o divórcio. De que tanto casar quanto não casar são capacitações que vêm de Deus. Tanto casar quanto não casar são capacitações que vêm de Deus. Por isso ele coloca estar casado ou não estar casado como cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, casado, solteiro. O outro, de outro, casado ou solteiro. E aos solteiros e viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Qual é o estado que o apóstolo vive? Um estado de dedicação total ao Senhor e a não preocupação com a vida familiar. Observe que, se nós entendermos que tanto estar solteiro quanto estar casado são dons de Deus, eu, por exemplo, consigo entender o porquê, muitas vezes, o que ocorre nas dificuldades do casamento é que um dos dois nunca era para ter sido casado. Por isso que é preocupante aquela brincadeirinha que é muito de mau gosto na maioria das igrejas, que tem alguém que fica sempre falando: você vai casar quando? Quando é que você vai casar? Com quem que você vai casar? Quem sabe o dom que esse rapaz ou essa moça tem é Deus, e quem sabe exatamente o tempo em que vai casar ou não vai casar é o próprio Deus. Aí, às vezes, jovens ficam com aquela pressão da igreja de que tem que casar, e aí casa errado, escolhe errado, ou nem era para ter casado. Eu já aconselhei alguns casais que, quando eu olho para aquele rapaz, eu digo: ele nunca deveria ter casado. Um rapaz que só quer saber de videogames, fala para mim. Ele quer ter mesmo algum compromisso com a mulher? Em que a mulher vai para o quarto dormir, chama ele e ele diz: calma, eu preciso salvar a fase. Eu só posso desligar depois que mudar de fase. E um dia na minha frente ela olha para ele e diz: hoje eu estou mudando de fase, de casada para divorciada. Perceba, esse rapaz nunca entendeu o que é a vida conjugal. Ele não foi pronto para isso. Para ele passaria a vida dele todinha jogando videogame e ele está... E ok, tranquilo, se é isso que ele quer. O que ele não pode é desgraçar a vida de uma mulher achando que tem que casar. Então, eu quero que vocês não esqueçam desse conceito. O meu casamento, para que o meu casamento seja um casamento que glorifique a Deus, eu preciso ser capacitada por Deus. Para que a minha vida de solteiro honre a Deus o quanto Ele quiser, eu preciso ser capacitado e capacitada por Deus. Essa é uma realidade de que nós não podemos fugir. Os casamentos seguem um entendimento de glorificar a Deus quando ambos percebem que, para desenvolverem os seus papéis, é preciso que Deus intervenha com o seu poder. Se não entendermos isso, ficaremos batendo cabeça. A mulher precisa entender que, para desempenhar seu papel no casamento, ela precisa do poder do Espírito Santo na sua vida. Assim
como o homem. Porque venhamos e convenhamos, se você só depender do que ele fizer para você, como eu gosto de dizer, deu ruim. Se você olhar só para o seu esposo, deu muito ruim. Assim como se nós, os homens, olharmos só para as nossas esposas, achando que seremos capazes de desempenhar o nosso papel só olhando para elas, esse negócio deu muito ruim. Agora, se olharmos para Deus e para a Sua palavra e reconhecermos a nossa incapacidade e humildemente nos submetermos à Sua palavra, reconhecendo que é o Espírito Santo que nos capacita a vivê-la, aí sim, aí honraremos a Deus no casamento. É dom, esse negócio é dom. Não é assim que a gente lida com qualquer outra função na igreja? Se eu olhar só para mim e para as dificuldades que o ministério propõe, seria eu capaz de exercer o meu chamado e os meus dons? E a resposta é um sonoro não. Para que eu consiga viver a realidade do ministério que Deus me deu, eu preciso depender do quê? Se não do poder do Espírito Santo, das ordens de Deus e da sua palavra, e me submeter a elas, para que o meu ministério seja bem-sucedido. Se isso é verdade para um pastor, se isso é verdade para um diácono, se isso é verdade para um pregador, se isso é verdade para um conselheiro, se isso é verdade para um músico, para a equipe de louvor, isso também tem que ser verdade no casamento. Senão, bateremos cabeça. Senão, ficaremos dando volta, patinando, sempre com o dedo em riste para o pecado do outro, para o pecado da outra, e nunca avançaremos para a glória de Deus, porque estamos olhando só uns para os outros, quando os nossos olhos devem estar na direção da cruz. Esse é o caminho que a gente faz. Essa é a direção para a qual olhamos. E Ele nos capacita para a glória do Seu nome. Se é verdade isso, então, Paulo propõe, ainda nessa direção, uma perspectiva interessante. Qual é a realidade humana? A realidade humana é impureza. Olhem, ainda no verso 2, né? Agora no verso 2, a parte A, e o verso de número 9. Eu estou lidando com esses dois, o início e o fim, para que a gente possa entender o que ele está falando. Mas por causa da impureza. Então Paulo fala de algo importante. E olha o que ele diz no verso 9: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Se você entender o verso de número 9 à luz do início do verso de número 2, você poderá parafrasear o verso 9 da seguinte forma: caso, porém, não se dominem por conta da impureza, que se case, porque é melhor casar do que viver com impureza sexual. Observem que Paulo, como Cristo, lá na resposta do divórcio, está lidando com uma condição do homem caído. E se esse texto aqui está direcionado para uma igreja, significa que os membros desta igreja, mesmo lavados e remidos no sangue de Cristo, ainda estão vivendo sob influência do pecado. Talvez isso te choque nessa manhã, mas esse que vos fala é um grande pecador, assim como esses que me escutam.
pecado ainda exerce influência sobre nós, a impureza sexual ainda exerce influência sobre nós. Todos nós aqui nesse recinto, independente da idade, lidamos ou lidarão com dificuldades na área sexual. Uns com menos intensidade, outros com mais, um em relação a uma coisa, outro em relação a outra coisa, mas todos nós. Essas questões são tão importantes que, deixa eu pegar o bebê mais novo aqui, que é o filho do Jackson, o pequeno Lucas. O Jackson já parou para pensar, o Jackson e a Marcela, a avó, os tios, já pararam para pensar que a mulher que vai casar com o pequeno Lucas, muito provavelmente já está por aí, já tenha nascido. Eu sei que para você, como ele é o menino da relação, fica mais tranquilo isso, mas para mim ter pensado nisso, quando as minhas meninas tinham nascido, já foi desconfortante, né, Washington? Bem-vindo ao clube. Mas já parou para pensar nisso? Orar sobre isso, instruir sobre isso é fundamental. Não hoje, mas no próximo parágrafo, ainda nesse capítulo, nós veremos como é que o pai, como é que a mãe pode ajudar nessa construção desse relacionamento que ocorrerá, que pode ocorrer na vida desses filhos. A impureza sexual, a realidade de que somos pecadores, é inata a nós desde o momento da concepção. Mas olhem, Deus nos proporciona ferramentas para vencermos a impureza. Essa também é uma verdade. E se isso é a verdade, qual é a primeira ferramenta que Deus utiliza para vencer a impureza? Verso de número 2 agora, completo. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. A primeira ferramenta importante que Deus dá para aqueles que são casados, para aqueles que entendem que Deus os chamou para o dom de casamento é: Deus te chamou para ter uma única mulher. E Deus te chamou para ter um único homem, e não vários. Deus, então, propõe que a fidelidade conjugal é uma ferramenta que produz santidade no casamento. A ideia de que o esposo é só da esposa e vice-versa é uma ideia extremamente nova nesse conceito e nessa cultura. Para as feministas que acusam Paulo de ser machista, olha o que Paulo está fazendo aqui, inspirado por Deus. Ele diz, o mesmo rigor que ele lida com o homem é o mesmo rigor que ele lida com as mulheres. É verdade que as mulheres têm que ter um único homem? Sim, mas é verdade que os homens também têm que ter uma única mulher. Essa fidelidade conjugal é uma ferramenta que Deus nos dá para honrarmos a Ele, para a sua glória. Então, os esposos que estão aqui precisam entender que tudo e qualquer sintoma de uma terceira pessoa no relacionamento produzirá impureza sexual. Hoje é um coraçãozinho que você manda para uma outra mulher. Amanhã só Deus sabe o que é. Hoje são alguns tratamentos muito íntimos no serviço. Daqui a pouco, a sua esposa já não pode ir mais na festa da empresa. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque a fidelidade conjugal é uma ferramenta de santidade que Deus nos dá. Por isso que lá em Malaquias, Deus diz, eu sou testemunha do seu casamento com a mulher da sua mocidade. E essa é uma das bases para Deus dizer que odeia o divórcio. Uma outra ferramenta importante que Deus lida nesse texto é
o serviço conjugal. E é bom que os solteiros que estão aqui hoje me escutem, porque o namoro é tudo muito lindo, o noivado mais lindo ainda, a cerimônia então, que glamour. Mas, como eu disse no início, há páginas depois disso. O livro não acaba aí. Não tem só reticências. E como na história da Branca de Neve ou da Rapunzel foram felizes para sempre, não é bem assim na vida real. Existem responsabilidades a lidar. Existem serviços a cumprir. E qual é a razão pela qual eu utilizei essa versão? Eu utilizei essa versão hoje por causa do verso de número 3. Porque na gramática do texto grego, a contemplação de dever, no sentido de dívida, é algo que está muito forte. E olha o que diz essa versão. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Você tem uma dívida. Você tem um débito. Você tem uma obrigação. Você tem uma responsabilidade. O marido serve a mulher. O marido tem obrigações com a sua esposa. Ainda que o contexto desse texto e os versos que vêm depois deixem claro que essa dívida está envolvida na questão sexual, eu não quero que a sua mente esteja voltada só para isso, mas entenda que as responsabilidades que um marido tem com a sua família vai muito além do que só isso. E também, semelhantemente, o termo semelhantemente aqui, diz que a mulher também tem uma dívida com o marido. E essa dívida com o marido é uma dívida mútua, enquanto ele paga, ela também paga, e ambos utilizam-se da ferramenta de santidade que Deus deu para esse matrimônio. Deus, então, chamou o esposo para servir sua esposa e a esposa para servir o seu esposo. Deus fez isso. Então, perceba que quando Deus faz isso, Deus não faz isso dando condições. Em que sentido? Você precisa somente casar se você achar que tem que cumprir suas obrigações. Não é assim. Saiba que há obrigações no casamento. E entendendo todas as obrigações, case consciente delas. É por isso que eu não faço casamento de ninguém sem antes fazer o curso pré-nupcial. Porque eu e a Weida, quando casamos sem saber disso. Eu casei, eu sabia pagar a conta, só. Mas a verdade é que eu era um moleque. Eu era infantil. Tanto que a Weida cansou de mim no primeiro ano e foi embora para casa da mãe dela. Ficou 3 meses lá. Depois voltou arrependida, é óbvio, né? Mas percebam, as obrigações de um marido não é só colocar comida na mesa, no armário e pagar as contas. Vai muito além do que isso. Olhem só os versos de número 4 e 5, que para mim são os versos bem esclarecedores. Deixa eu mudar aqui. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Observem que o que Paulo está falando aqui é que não há nenhum tipo de autossatisfação na vida conjugal. É impossível que uma mulher se sinta realizada estando casada de qualquer outra forma que não seja com o seu esposo. É por isso que é tão preocupante
espante os ídolos do coração num ambiente conjugal. Porque é possível que uma esposa coloque o seu corpo, a estética do seu corpo, acima do casamento e tome suas decisões pecaminosas à luz disso. É possível que um esposo coloque a sua realização com o seu veículo e a sua autossatisfação acima da sua esposa e do relacionamento conjugal. É possível que um dos cônjuges coloque a sua autossatisfação no seu emprego, colocando de lado todo o serviço que Deus estabeleceu para ambos no casamento. A decisão de não casar e priorizar qualquer ídolo deveria ter sido tomada antes do casamento. Pós-casamento, você tem obrigações com ela e você tem obrigações com ele. O que cabe agora é a humilhação de se sujeitar ao que Deus estabelece em sua palavra e dizer: eu quero honrar o Senhor. Ou continuar pecando e dizer: eu quero me autossatisfazer. Notem então que sim, é verdade que esse trecho diz respeito ao ato sexual, em que a mulher não pode se satisfazer sem o seu marido e nem o marido sem a sua mulher. Sim, é verdade. Mas observe que dentro do contexto conjugal, toda autossatisfação sem contemplar o outro é pecaminosa diante de Deus. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O relacionamento entre um homem e uma mulher deve ser um relacionamento entendendo que a sua intimidade é uma intimidade que produz santidade. Quando um é privado disso em relação ao outro, o que ocorre é uma abertura de porta para que o diabo promova, tente, cause situações de pecados para com o outro. É preciso entender que quem é casado deve serviço, tem uma dívida. E toda dívida deve ser paga. Quando olhamos para esses últimos versos, o que podemos dizer é que a interrupção do serviço conjugal só pode ocorrer com mútuo consentimento, com o propósito de servirem ao Senhor por um período e depois voltar a se servir um ao outro. O termo serviço é importante, porque o termo serviço propõe doação, entrega. O termo serviço, no conceito bíblico, propõe entendimento de que o serviço honra a Deus. É por isso que os nossos olhos devem estar em direção a Deus. Porque é verdade, como eu disse no início, se as mulheres olharem só para os seus homens, eles não merecem serviço. É verdade que se os homens olharem só para suas mulheres, elas não merecem serviço. Mas nós olhamos para o Senhor e obedecemos a Ele e honramos a Ele com o nosso serviço. É por isso que o verso de número 6, Paulo diz uma questão importante: e isso vos digo como concessão e não por mandamento. A dúvida que surge aqui é: do que é que Paulo está falando? Paulo está dizendo que é concessão e não mandamento o serviço matrimonial, ou
a opção de não casar por conta da perseguição? Essa é uma discussão. E aí você precisa olhar para a construção gramatical que o apóstolo faz, e quando ele utiliza o artigo na língua grega isto, ele refere-se ao conselho de não se casarem no momento em que a igreja está sendo perseguida. Tanto que, ao longo do capítulo, ele vai dizer: se você não casar, tudo bem, mas se casar, você não peca. Observe que, se essa questão, concessão ou mandamento, fosse aplicada à relação conjugal, Paulo teria que estar dizendo a seguinte coisa: você pode casar, mas optar ter uma vida de solteiro. Você escolhe, tanto um quanto o outro. Aí isso é esquizofrenia. Se eu opto por uma coisa, eu tenho que viver de acordo com aquela opção. Eu não posso dizer assim, é como se a esquizofrenia chegasse nesse nível. Eu opto por fazer um concurso da polícia militar, mas eu vou ser um traficante na minha comunidade. Isso é esquizofrênico. Se Paulo estivesse dizendo que o concessão está ligado ao serviço matrimonial, era isso que ele estava dizendo. Você pode escolher ser casado, mas viver como solteiro. Aí não. Então faz muito mais sentido optarmos pelo verso 6 na seguinte questão, de que se refere ao fato de você pode casar ou não no período de perseguição. O que eu estou dizendo, não case, é como concessão, não como mandamento. Não é um mandamento para você não se casar. Você pode casar, porque é melhor casar do que viver abrasado. Deixa eu ir para o final. Portanto, eu tenho duas aplicações aqui para nós. Uma para quem é solteiro e uma para quem é casado. Ok? Então, se você é solteiro, ou se você é viúva, já levando em consideração a irmã Ruth, que está aqui, você deve orar para que Deus lhe conduza no seu dom. Seja o dom de viver sozinho, seja no dom de viver casado. Mas se você é casado, ore para que Deus lhe capacite no serviço conjugal. Ore sabendo de toda a responsabilidade para que você honre a Deus com o seu relacionamento. Sendo assim, irmãos, como a igreja de Corinto, somos instruídos pelo Senhor para que, seja sozinhos, seja casados, vivamos para glorificá-lo em todas as coisas. Amém? Como eu gostaria de agora dizer perguntas, mas como se trata do culto, nas visitas pastorais, sintam-se à vontade. Vamos em pé, vamos orar, e só Deus nos capacitando mesmo, né? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça e o teu favor sobre nós. Ah, Senhor, como esse texto é difícil, como ele é desafiador. Capacita-nos, Senhor, para não ouvirmos apenas tua palavra, mas para colocarmos ela em prática, para vivermos a tua palavra. Capacita os solteiros, capacita, Senhor, os casados, capacita-nos para a glória do seu nome. Nós queremos te agradecer por este culto, te louvar pela capacidade que o Senhor tem nos dado de prestar ao Senhor este culto.
Pedimos que o Senhor nos leve em paz, nos guarde, nos livra de todo caminho. Que o Senhor guarde aqueles que não puderam estar hoje pela manhã por conta de enfermidades, de dificuldades. Que o Senhor possa abençoar o teu povo. Que o Senhor, ó Deus, possa dar saúde aos enfermos. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal no retorno para os nossos lares. Guarda os nossos veículos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do seu Espírito esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém.